Mas agora, quando a gente entra no passo de sucessão, que é para tudo isso que vocês estão falando, estão querendo ouvir, e esses 4 passos que a gente passou, mais 4 outros que é para consolidar, quando vocês entenderem que nós vamos do legado à sucessão, sendo familiar ou não, porque a gente fala de sucessão nos negócios, a intenção é que seja familiar. Mas se não acontece, seu trabalho não pode se perder, sua vida não pode se perder. Não é não, seu Deusdete? Tem que haver uma razão de continuar. Tem que haver uma razão do seu legado. Então você escolhe, seja um parente, sobrinho, parente, seja um sanguíneo, consanguíneo, não importa, alguém que tenha os mesmos sentimentos, princípios e valores. E com os princípios e valores, você parte para a sucessão dos seus negócios. Aqui no nosso caso, nós tivemos a sucessão com o João Vitor, na Brilhante, que eu, nessa época, eu tinha deixado, no caso, bom, nessa época eu recebi um convite do governador Siqueira Campos, e eu tinha passado uns 15 anos dentro da fazenda, da Nelore Brilhante, onde, voltando um pouquinho, eu tinha deixado a advocacia, fui embora para as fazendas, também deixei ali o sistema carcerário, que foram 6 anos me dedicando a isso, e parti para o governo. Fui ser presidente do IGPREV, presidente e fundadora da Fundação de Amparo à Pesquisa, e também secretária de Estado de Ciência e Tecnologia. E nesse momento, nós passamos com a sucessão. E a sucessão, de uma outra forma, com o Marco Túlio, que foi com a empresa Indústria Hibisco, de alimentos PET. Mas que nós vamos estar conversando. Mas o que nós estamos conversando aqui é para ter sucesso na sua sucessão. O primeiro passo, a gente já falou, é a educação escolar. A gente já falou da educação de berço. Porque a educação escolar são línguas, a escola, o acompanhamento escolar, é o desenvolvimento do seu filho, é todas as viagens, que não pode ser só uma viagem, é tudo que aprende com a viagem, é tudo que vem aprendendo. Né? Ontem, aniversário do João Vitor, enquanto a mãe discursava, o Joaquim interrompia fazendo suas observações. É maravilhoso, porque nessa hora eu falei, claro, olha aqui ele, olha tudo que ele já aprendeu, isso é legado, isso é maravilhoso, né? Então a gente observa que educação de berço, que se perdeu ao longo do tempo, tem que ser resgatada. Isso dá trabalho, então eu costumo dizer, não terceirize a educação dos seus filhos. Ai, André, mas eu trabalho o dia todo. André, eu sou mãe solo, eu sou pai solo, como é que eu vou me dedicar a isso? 10 minutos. Sábado e domingo. Ouvindo, conversando, ligando. Né? Nós tínhamos o dia de ligar para os avós. Nós moramos em Gurupi há 26, 27 anos, e toda quarta-feira era dia pontual de ligar para os avós. Por que quarta? Porque sábado e domingo a gente estava na fazenda. E se todo mundo está descansando, por que que eles vão querer parar a brincadeira para ter a responsabilidade, um compromisso? Não, então era quarta-feira. E assim, as obrigações, a responsabilidade, o amor, o carinho, tudo anda junto. É um pacote só, não tem como separar. Mas a educação de berço é essa, ela é enjoada. Por isso eu falo das normas e regras, foi quando eu deixei de ser papagaio na minha casa. Aí eu falei, chega, que eu não quero ficar mais repetindo essa ladainha. Então vamos para as regras. E continuando aqui, o segundo passo é a integração, porque quando os filhos formam e voltam para dentro de casa, que eu suponho que a maioria que vive essa situação, é a situação em pé de guerra, porque agora é totalmente diferente. Vem seu filho, sua filha com conhecimento, MBA, formação, estudou línguas, coisa que a gente não conhece, estudou tudo que você não foi para a faculdade, porque você viveu para trabalhar e formar seu filho. E, no entanto, lá vem ele ou ela com força total.
A diferença é que mulher tem mais tato para chegar na empresa. Ela vai chegando mais de manso e vai chegando e vai falando, querendo ouvir, querendo prestar atenção. O homem não. O homem chega já dizendo assim: oi, eu quero seu lugar. Cheguei para tirar você daí. Dinossauro. Não é assim? Porque é isso que a gente sente. E agora? Esse menino chegou com tudo no mundo. Não é? Mas não é bem assim. Agora é a época mais importante, que a integração é o segundo passo. É tudo que nós poderíamos conversar aqui um dia inteiro, que é só esse segundo passo da integração. É seu filho dentro, começando. Porque ele vai entender que não é mais filho. E que o pai é o chefe, que a mãe é o chefe, que existe um presidente. E que ele é só o começo, ele é um funcionário, que ele tem que começar como começaram os meninos do chão de fábrica. Começaram a entender de tudo. Porque a educação lá em casa nós dividimos de uma forma que dividimos da conversa, porque tudo que sempre aconteceu, todas as nossas atitudes foram a dois. Até a faculdade, eu me senti mais responsável por essa educação. Depois, falei, agora, né? Tô no camarote e tá entregue. Vão ser formados como empresários. Toda a formação. E assim, o pai assumiu. E dentro da educação dele, tinha a educação comercial, empresarial, a educação financeira e muitas outras divisões para que haja um sucesso na sua profissão, no seu trabalho. Para isso, quantos anos ganharam um salário mínimo? Muitas reclamações, mas era. E viveram assim, podendo viver com maior conforto? Podiam. Mas para quê? Tinham que saber viver assim, como a maioria, a grande maioria do brasileiro. Tinha que começar no chão de fábrica para começar como? Tem horário para chegar e horário para sair. Tem metas, tem responsabilidade, tem compromisso. Não é o filho do dono, o filho do presidente, não. Você tem que começar como todo mundo começa, porque só é sucesso da sua empresa quando você conhece seu negócio do começo, de baixo. Você não começa aqui. Quem começou aqui em cima, gente, fechou a porta. Ninguém começa aqui em cima para sucesso, não. Você começa construindo. E assim que se começa. E na integração houve muitos embates, as diferenças de gerações, porque cada hora que apresentava um projeto estruturado de uma proposta que queria começar, ouvia uma pergunta que não tinha resposta. Porque por mais que havia estudos de viabilidade econômica, quanto de dinheiro empregar naquele projeto, o mercado era aquilo que queria, o tempo para esse dinheiro, onde arrumar esse dinheiro, de onde buscaria, qual os juros, ou seja, tudo havia um furo naquele estudo que ainda não era o viável. E assim, várias propostas apresentadas. O que a Andréa era nessa hora? Camarote? Eu apagava fogo. Eu era o bombeiro. Eu chegava e falei, já entendi meu papel, sou conciliadora. Né? Porque filho chega bravo, nervoso, chateado. E essa hora da bravura toda, nem criança nem adulto nunca passei a mão. Por muitas vezes virei, tive vontade de chorar. Falei, deixa eu ir embora. Não posso passar a mão. Falava para eles, se você que é filho não souber lidar com seu pai, você não vai conseguir lidar com mais ninguém. Olha, se você que conhece seu pai desde quando nasceu, ou sua mãe, não aprender enquanto adulto a lidar com seu pai ou sua mãe, tá hora de voltar para a escola, se estudar, se conhecer, porque você não vai longe não. Você tem que aprender a lidar com eles. Então, essa hora eu falava e virava e deixava terminar de apagar o fogo, pegar fogo, o que fosse. E deixava para mais tarde, quando eu tinha uma conversa mais particular com o marido, que eu poderia falar para ele, olha, qual é mesmo? O que aconteceu? E eu ouvia a outra parte, porque, gente, história tem no mínimo 2 partes, hein? No mínimo, no mínimo. E se tiver 3 pessoas, são 3 partes. Então eu ouvia a segunda parte. Eu ouvia a segunda parte, eu ia... Paciência.
Ele é seu filho. Tenha mais cuidado para falar que se você espalhar, ele vai embora. E nós vamos perder tudo. E a gente não está aqui para perder tudo. E eu vou olhar meu tempo. E a gente não está aqui para perder tudo. A gente está aqui para conquistá-lo. Para ele continuar. Para ele seguir esse caminho. Essa paixão pelo agro. Ele construir a sua história dentro do que nós podemos oferecer. E essa era a intenção. E no segundo passo, como aconteceu conosco, com o João Vitor, com a sucessão, porque quando o João Vitor entrou na fazenda, a primeira coisa que ele olhou, falou, que isso? Quantas informações estão faltando aqui? Esse software, mãe? Que isso? Que dinossauro? Vamos lá, vamos comprar um software caríssimo. Meu filho, vamos fazer as contas. O dinheiro dá para comprar esse? E nós temos gente para munir isso aqui, porque não adianta eu ter o mais a estrela possível de tecnologia se eu não tenho quem opera. Né? E não adianta eu comprar e endividar, eu tenho que ter viabilidade em tudo. Então, nessa hora, a conversa. Mas, quando a gente entende que é preciso passar o seu negócio, como foi o caso da Nelore Brilhante, aí houve aqui no nosso caso uma boa conversa de entendimento e tudo. E nesse processo de aprendizado, o Marco Túlio, porque o João Vitor formou em Uberaba e veio para Gurupi, e a gente já sabia desde o início que era tudo que João Vitor queria no mundo. Era voltar e tocar a vida dele aqui, dentro do agro, dentro com as fazendas. E o Marco Túlio sempre amou estar conosco, mas não era paixão a fazenda. Então o Marco Túlio, quando criança, ele fez uma abordagem que é aquela hora que a gente fica assim, e agora? Porque ele criança, ele falou, mãe, eu adoro estar junto, mas eu não tenho a paixão por fazenda que João Vitor tem. Nessa hora, é a hora da resposta que a gente tem que pensar bem, que você está num divisor. E aí eu falei para ele, meu filho, você não tem obrigação nenhuma, você não tem que gostar. Você não tem que gostar da fazenda, sabe? Você simplesmente tem que conhecer o negócio. Porque isso aqui, ó, tudo isso aqui vai ser seu. E quando você receber isso aqui tudo de herança, você pode vender no mesmo dia. Mas se você conhecer do negócio, você vai vender bem. E vai ter dinheiro para montar o seu negócio. Senão, você vai ser passado para trás. Como ele gosta de negócio e de dinheiro, foi fácil, né? Fui assertiva. Então, ali a gente conseguiu estimular a vontade dele, mesmo no que ele não tinha paixão. E assim ele seguia o pai, porque assim seguia o irmão e o pai, andando a cavalo, conhecendo, como eu falei, conhecendo o negócio em todos os sentidos. Cada um com seus interesses, cada um com a sua intenção. Lá